Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, prontos já para mais uma edição de Guimarães em Debate, a análise da atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas. O Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e poderá seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, estamos a gravar o programa a uma quinta-feira, como habitualmente o fazemos, e na passada semana, quinta-feira, foi dia de reunião dos dois principais órgãos autárquicos concelhios. De manhã, a reunião ordinária da Câmara Municipal, a reunião quinzenal, e à noite, na Vila de Pavidém, em São Jorge de Celho, reunião descentralizada da Assembleia Municipal. Ora, o painel entende que devemos olhar para a reunião destes dois órgãos do Governo Concelhio e olhar, destacando alguns dos aspectos mais interessantes que foram aí debatidos. E eu começaria precisamente pela Mariana Silva, desafiando-te, Mariana, a olhar para qualquer uma destas reuniões, ou para as duas, e elegeres um tema, já para começo de conversa, que mereça ser trazido aqui a debate. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de debruçar sobre a Assembleia Municipal, até porque acho que existem vários temas que poderíamos discutir que não cabem dentro do tempo que temos, mas desde o Centro da Hemodinâmica, que era para abrir em setembro, e o PS traz-nos a novidade de uma moção a pedir ao Ministro da Saúde para resolver o problema rapidamente, quando havia apenas a falta de uma assinatura, por isso não se percebe qual é a demora e porque é que está a demorar. Depois a ferrovia, mas sobretudo, e a linha de alta velocidade, mas sobretudo falar do facto de ser uma reunião descentralizada, de voltarmos para as reuniões descentralizadas, desta vez em Pavidém, e a CDU foi dos poucos grupos municipais que falaram sobre os assuntos de Pavidém. Penso que o CDS falou ali também dos transportes, referindo-se ali à localidade, mas nós levamos, a CDU levou as questões da escola de EB23 de Pavidém, do centro de saúde que não tem acesso para quem tem pouca mobilidade, não tem estacionamento, tem ali algumas dificuldades já reconhecidas há muitos anos e que na pandemia se sentiram mais. E depois também do Parque de São Jorge, que está abandonado e que não tem qualquer, não há limpeza, não há qualquer manutenção daquele parque, e para um município que quer ser capital verde europeia, os parques estarem à mercê do que as juntas de freguesia conseguem ou não fazer, lamentamos que isso aconteça, e por isso também levamos essa questão à Assembleia Municipal. E depois a questão da escola, que para além de termos o problema do interior, das salas, dos laboratórios não estarem em condições, dos espaços exteriores não estarem em condições, de haver muita umidade, temos também a parte da segurança no exterior, que se falava há pouco, quando tivemos cá a vereadora da Educação, eu até lhe falei também desse assunto, mas em Mascotelos. E por isso há aqui todo um leque de questões que fizemos questão de levar, e são questões que realmente preocupam a população, porque das 6 intervenções do público, que é muito bom, que percebe-se que quando as reuniões são descentralizadas as pessoas vão e estão motivadas a levar os seus problemas, porque algumas não foram sobre Pavidém, alguns dos assuntos eram até sobre outras freguesias, mas os assuntos que lá foram, através da voz dos populares, foram os mesmos que a CDU levou no período antes da ordem do dia. E por isso há aqui um conjunto de assuntos que poderíamos focar, principalmente, e permitam-me que diga isto porque é uma luta antiga, com a ligação à alta velocidade, andamos todos aqui a falar agora, todos os partidos falaram da ligação a Braga, não é? Se vai haver em Braga esta ligação à alta velocidade, Guimarães devia estar mais próximo de Braga, e esta é uma luta muito antiga, mais de 20 anos da CDU, da ligação ferroviária Guimarães-Braga, e por isso já podíamos estar vários passos à frente. Vamos ouvir o Carlos Caneja Amorim, porque no que toca pelo menos à Assembleia Municipal teve intervenção ativa. Não sei se vai começar por aí ou se vais olhar para a reunião da Câmara Municipal. Boa noite a todos. António, eu vou tentar aqui ser equitativo e farei referência quase na lógica de 50-50 relativamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. E começava pela Câmara Municipal, até
por ordem cronológica, não é? Que foi na quinta-feira de manhã, se não me laboro em erro, em que os vereadores do PSD, sobretudo o Ricardo Araújo e o Hugo Ribeiro, tocaram em 2 pontos que eu, inclusive, já aqui também já referi várias vezes, até na minha velha guerra contra o centralismo, que tem que ver com o TGV e as notícias que tivemos recentes de que, de facto, Guimarães não está previsto essa ligação de proximidade, digamos assim, à linha de alta velocidade. Em que Ricardo Araújo, e bem, sinalizava que era até uma ideia base do Dr. Domingos Bragança, quando ele referia que, de facto, a estação deveria ser um ponto equidistante relativamente ao triângulo Famalicão, Braga, Guimarães, em que depois a ligação às 3 cidades fosse através de ramais que não fossem tão custosos e que de facto garantissem essa acessibilidade e essa lógica de proximidade com as 3 cidades. Pelos vistos, a prioridade deste governo é fazê-la em Braga, e Ricardo Araújo sinalizava isso mesmo, de que não podemos desistir e que temos que insistir na luta e, de facto, fazer com que a voz de Guimarães seja ouvida e que o ministro Pedro Nuno Santos, que o Sr. Presidente da Câmara por diversas vezes diz que reúne com ele, de uma vez por todas ouça o Sr. Presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, tem razão. Deve ser um ponto equidistante relativamente às 3 cidades e, portanto, o Dr. Domingos Bragança conte com a voz do PSD para que isso suceda. Agora, não aceitamos que, de facto, Guimarães fracasse neste objetivo, que é um dos maiores objetivos que temos para o Conselho. Por outro lado, Hugo Ribeiro falou, o Sr. Vereador Hugo Ribeiro falou de uma questão que eu também... inclusive julgo que no último programa falei, que tem a ver com o IRU, com os bairros sociais que estão afetos ao IRU e que de facto não têm o acompanhamento devido por parte do IRU, por parte do Conselho Diretivo do IRU e, portanto, do Governo, que deveria pressionar para que os vários dossiês que estão pendentes em todos os bairros sociais, inclusivamente a questão de Gondar, da emboladora, que de facto é o que é mais premente e que, pelos vistos, para a grande felicidade de Francisco Teixeira, passadas várias décadas, parece que vai ser agora que vai haver lá alguma intervenção e, portanto, Francisco Teixeira vai ser um grande elogio, mas de facto a demora está a ser avassaladora e de facto não encontramos justificação para o efeito. Para além das questões que já referi, pontuais e que estão documentadas relativamente a situações de pessoas com mobilidade reduzida que querem aceder aos seus apartamentos e nem os elevadores funcionam, nem ninguém se preocupa em pô-los a funcionar, estando por vezes mais de 3, 4, 5 meses sem que a situação seja regularizada. Passando agora os outros 50% para a Assembleia Municipal, que para mim foi uma das grandes notícias da Assembleia Municipal, até pensei que a Mariana ia começar por aí, mas se calhar de forma simpática não quis começar com muita veemência, mas foi a notícia de que pela primeira vez o Francisco já tinha sinalizado isso aqui para o Partido Socialista, elogiando Braga, mas nunca admitiu que o atraso fosse verdadeiramente de Guimarães. Foi quando o Dr. Domingos Bragança admitiu que, de facto, a nível de planeamento da habitação, a Câmara Municipal falhou ao longo do tempo. E que, de facto, a questão da gestão do PDM, e que também, nesse aspecto, foi uma má gestão do PDM, e que agora ia dar os passos necessários para regularizar dentro do possível a situação. Mas reconheceu pela primeira vez que, de facto, Guimarães andou mal a nível de antecipar o tempo, antecipar o futuro e estarmos preparados para que a nossa juventude, sobretudo, com o seu bairrismo de sempre, que era uma característica muito diferente relativamente, acho com devido respeito pela juventude de outros concelhos, que muitos deles querem sair do seu concelho, e Guimarães todos queriam viver cá. Só que hoje o preço da habitação, quer para compra, quer para arrendamento, de facto, atingiu limites bastante difíceis. Por outro lado, para completar os 50%, a questão do Sr. Presidente da Câmara voltar, e espero que não seja pela razão do TGV não estar a correr bem, voltar a falar no Alfa Pendular. E, de facto, dizendo que ia ter uma reunião na próxima semana com as infraestruturas de Portugal. Já deve ter acontecido. Já deve ter acontecido. As notícias tardam, mas não quer dizer que não venham. O Francisco acredita sempre. E eu hoje estou muito provocado para o Francisco, não sei porquê. Mas de facto, o Alfa Pendular foi retirado a Guimarães
sem qualquer fundamento que se considere válido. Na altura usou-se a pandemia para retirar o alfa pendular e o Sr. Presidente, de facto, da Câmara, Dr. Domingos Bragança, disse quer o Intercidades, quer o alfa pendular, tem que regressar a Guimarães, o que significa que a voz, que eu também tenho aqui constantemente falado nele, inclusive fazendo justiça à Mariana e à CDU, PCP, os Verdes, que também é uma luta que eles têm travado, quer inclusive até no próprio Parlamento, e o André Coelho Lima também, como deputado do PSD, também já fez várias referências ao caso, o TGV, o alfa pendular, tem que regressar a Guimarães. Francisco Teixeira, eu não te vou perguntar qual é o tema que elege na Assembleia Municipal. Eu espero que ele já esteja alterado pelas minhas provocações. Pelas imensas anotações que tens aí na tua folha, tens muito a responder. Antes de nada, boa noite a todos e a todas, e a Mariana. É uma delícia ouvir o Carlos. É um prazer, e a Mariana também, naturalmente. Bom, eu acho que o mais importante que aconteceu, de facto, foi na Assembleia Municipal. E aqui concordo com a Mariana, grande nota deste dia político em Guimarães, desta quinta-feira, foi de facto ter-se feito a segunda Assembleia Municipal descentralizada, o que é pouco, deve dizer-se. Não vejo razões para não se fazerem mais, mas sendo pouco, é bom que se tenha feito. E de facto a participação relativamente importante, houve 6 cidadãos que foram fazer intervenções, eu ouvi 3 pela internet, bastante sustentadas, bastante preparadas, não é? Não eram intervenções de improviso, eram intervenções preparadas e estudadas, como eu acho que deve ser, como já disse aqui, que deve ser, e que acho que os partidos, as forças sociais, as instituições e as pessoas individualmente consideradas devem justamente fazer isso, aproveitar os espaços de proximidade política que, nomeadamente, as Assembleias Municipais e este tipo de Assembleias Municipais descentralizadas permitem, e aparecer. E estou convencido que se ocorresse de maneira mais regular, que isto permitiria uma relação mais próxima com a democracia local, permitiria um estímulo mais próximo com a democracia local, e eu até acho que as Assembleias Municipais, se justificaria que as Assembleias Municipais pudessem, em casos excepcionais, ocorrer, por exemplo, à sexta-feira de tarde, ocorrer à sexta-feira às 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde para a frente, às 5 horas da tarde para a frente, arranjando-se um mecanismo que permitisse com as empresas ou com os serviços do Estado onde trabalham os seus deputados municipais, porque não são profissionais, de maneira a que também os cidadãos pudessem mais facilmente ir à Assembleia Municipal. Ao fim da tarde, provavelmente, poderia mais facilmente ocorrer do que ao fim do dia. E eu acho que essa é a grande... é o ponto verdadeiramente mais relevante. É a da proximidade que se estabeleceu com esta Assembleia Municipal, numa vila e numa freguesia muito importante de Guimarães, São Jorge do Celho, e da Vila de Pevidém, que de facto tem carências objetivas há muitos anos. São Jorge de Celho é um sítio muito especial, porque sendo uma vila muito próxima de Guimarães, fica a 5 minutos de automóvel, em linha reta são para aí 2 ou 3 quilómetros, ainda de facto tem algumas necessidades muito afins de outras vilas mais longínquas, ou até mais necessidades que algumas vilas longínquas. Que é um caso muito curioso, que uma proximidade às vezes pode ser um problema, justamente porque há muitos serviços muito próximos. E eu concordo com muitas das chamadas de atenção que foram feitas na Assembleia Municipal. Eu ouvi, nomeadamente, o caso da EBD dos Três de Pevidém, que de facto atingiu um nível de degradação, que não é um nível de degradação insalubre, longe disso. Não é? As crianças continuam em segurança na escola, que é um bem essencial. A escola não está insalubre, é possível dar aulas, mas é verdade que a escola está com graves problemas, graves dificuldades, e que o aspecto global da escola não é condizente com a dignidade que as salas de aula e as escolas devem ter. Eu não compreendo nunca que em Portugal, como noutros sítios, aliás, por vezes as escolas têm piores condições materiais que, por exemplo, os bancos, ou piores condições materiais que outras repartições públicas. Acho isso muito bom. E, portanto, eu deste conjunto assinalaria isto. As outras 2 ou 3 questões, devo confessar que, tirando a questão que diz respeito ao PDM, que é de facto a mais relevante de todas,
Enfim, eu descrevo-as um pouco ao folclore político que faz parte da vivência democrática que tem que ocorrer. Refere-se concretamente? Concretamente à questão do TGV. É de facto esta história de achar que um TGV se pode construir e se pode inscrever no território como quem faz um exercício de geometria descritiva do ensino secundário é um pouco impúber, porque a questão do TGV não é uma questão de geometria, do ponto equidistante. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a questão a localização do TGV não pode ser orientada. Quer dizer, um TGV tem tal dimensão em termos económicos, técnicos, que não pode ser orientada por vontade política, por vontade de proximidade política. Eu quero que esteja no ponto geograficamente equidistante entre Braga. Não pode ter mais 5 km para Braga do que para Guimarães, mais 5 km para Famalicão. Eu devo confessar que acho que isto não tem interesse rigorosamente nenhum. Acho que isto não faz sentido nenhum. É apenas uma tentativa de derivar a conversa do objetivo inicial do PSD, que era ter uma saída do TGV junto à sua sede eleitoral. E, portanto, ultrapassada esse objetivo primário, o PSD agora já não quer uma saída do TGV eleitoral, quer um TGV equidistante. Um apiadeiro. Quer um TGV equidistante. Portanto, numa zona geometricamente equidistante, passando por cima das necessidades técnicas, das necessidades topográficas, territoriais. O pedido que a Mariana e, portanto, isso não me parece minimamente relevante e a descrevo integralmente ao mero jogo político no sentido mais simples e mais básico da palavra. E a ligação rápida ferroviária de Guimarães-Braga? Sim, absolutamente essencial. E o Presidente da Câmara já disse, e tinha que dizer, nem outra coisa podia ser. Eu acho que exige-se, e será um fracasso de Guimarães e do PS na Câmara, se não conseguir, a prazo, não é? Naturalmente, uma ligação ferroviária relativamente qualificada, de Guimarães a Braga. Aliás, eu acho que a questão nem é só Guimarães-Braga, é a ligação ferroviária do quadrilátero. Não é? E, bom, isto não é só uma questão do PCP e da CDU, é uma questão antiga. Há muita gente a perorar e a pedir isto em Guimarães. Sim, pois, mas não é uma questão da CDU, quer dizer, há muita gente a defender... É uma questão da CDU, mas os outros partidos votaram sempre contra quando levávamos esta questão ao Parlamento. Já levamos várias vezes. Não se pode, quer dizer, uma questão desta... E o PS e o PSD votaram contra, não é? Por isso nós não podemos dizer que... Não pode ser o Parlamento... Não é? Porque é o governo que vai pagar a linha, não é Guimarães, não é o município. Só para as pessoas perceberem, que as pessoas não percebem bem, quer dizer, o Parlamento não governa, o Parlamento legisla. Ora, decidir uma linha de TGV, ou decidir uma ligação de TGV, não pode ser obra do Parlamento, isso é justamente enviesar as funções parlamentares, que é uma coisa muito típica daquilo que se chama o governo de Parlamento, que ocorre nas circunstâncias em que a oposição quer invadir as competências executivas e quer fazer medidas concretas, votar medidas concretas. E isso já levou a declarações de inconstitucionalidade várias, inclusive, porque justamente uma questão são as funções legislativas, outras as funções executivas. Para concluir, para concluir, eu não a descrevo, não dou nenhuma importância a esse assunto, a não ser a sua dimensão folclórica, mas já a questão do PDM é de facto relevante e nem sequer foi novidade desta Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara já tinha dito que de facto havia a necessidade de que no novo PDM de haver um alargamento das zonas construtivas fora do núcleo urbano da cidade, nomeadamente. De haver, se quisermos, um PDM menos restritivo do ponto de vista construtivo, enfim, dando um certo impacto, dando um certo impulso à possibilidade de se construir mais em Guimarães. Eu não sei se estritamente nas Assembleias, e só termino isto, na Assembleia Municipal e na Câmara se falou da obra da Emboladora, mas eu devo dizer que a obra da Emboladora vem tarde, de facto vem tarde, e eu acho que até nem se devia fazer. Eu acho que o PS devia penar por toda a eternidade, e o Domingos Bragança, o facto de não ter feito a obra da Emboladora, portanto era melhor não fazer. Era melhor não fazer, quer dizer, portanto, gastar 4 ou 5 milhões de euros na recuperação da Emboladora, enfim, mais vale não fazer, quer dizer, aquelas pessoas deviam continuar a viver, de facto, naqueles prédios, naquelas circunstâncias horrorosas, porque se fizer é um erro, quer dizer, é um erro se não se fizer, é um erro se fizer, e primeiro, mais valia estar quieto para permitir ao PSD e outros dizer
que demorou muito tempo e que só agora é que vêm tarde e estão a gastar o dinheiro fora do tempo. Eu devo dizer que a obra vem tarde, mas é uma obra muito importante e é politicamente das mais relevantes que se vai fazer. Vem tarde, claro que vem tarde. É óbvio que vem tarde. O ideal seria que aqueles edifícios nunca tivessem chegado àquele estado. Mas chegado, não podemos dizer que a obra não tem relevância e que fazê-la é, aí sim, folclore político. Não é folclore político. É melhorar concretamente a vida das pessoas. Se o PST está chateado e triste com isso, lamento, a vida das pessoas é muito mais importante do que esses estados de alma. Já vou ouvir o Carlos Caneja Amorim, mas por agora importava-me ouvir a Mariana Silva, até sobre este caso da emuladora, que é assunto que de vez em quando tem trazido estes programas. Todos nós conhecemos, e penso que quem assiste frequentemente às nossas conversas conhece esta ironia do Francisco, que é-lhe muito característica e espero que as pessoas compreendam realmente esta ironia, porque fazer ironia com este assunto é demasiado desagradável. Francisco, eu não te interrompi. Desculpa, mas estás a ser incorreta, porque quem começou por fazer uma ironia, eu não acho desagradável, foi o Carlos. Eu não levo sequer a mal que o Carlos tenha feito a ironia, agora dizer houve uma ironia desagradável. Por amor de Deus. Porquê? Porque a obra fazes o que tu quiseres, como eu. Claro. Eu faço o que eu quiser e digo o que eu quiser. A obra está prometida, não está feita. E o Francisco fala aqui como se estivesse feita e como aquelas pessoas já estivessem em grandes condições de vida. Não estão. Não é verdade. E por isso, falar desta obra como se ela já estivesse garantida, quando as pessoas estão a viver com falta de tudo, de dignidade até, porque aquelas condições são miseráveis, parece-me um bocadinho desadequado, que se usa a ironia para falar da situação em que aquelas pessoas se encontram há anos. Segundo, eu gosto quando o Francisco baralha, dá cartas, mas vamos ter ao mesmo ponto. As iniciativas legislativas dos partidos, seja ele qual for, têm todas a legitimidade para serem apresentadas na Assembleia da República. E eu nunca disse aqui que é governo, que a Assembleia é governo, mas os partidos apresentam iniciativas legislativas para sugerir, para dizer ao governo que tem que fazer X ou Y. E foi isso que os partidos que compõem a CDU fizeram ao longo dos anos relativamente à ligação Guimarães-Braga, de ferroviária. O que é que nós temos agora? Temos um senhor Ministro das Infraestruturas que vem ao Porto a campanhar, precisamente no meio da linha, muito bonito, isto teatralmente é muito bonito, e diz que vai fazer Lisboa e Braga em 2 horas, quando Guimarães-Braga demora 1h30. De que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de umas ideias que surgiram agora, de um Plano Nacional Ferroviário que ainda nem sequer saiu cá para fora e que foi feito porque os verdes negociaram com o governo. Estava lá eu, para o caso do Francisco lhe apetecer fazer ironia com isto, estava lá eu que se negociou que se fizesse o plano ferroviário, que era uma questão que andava há anos para ser feita e que nunca saía da gaveta esta intenção. E esta intenção saiu da gaveta, fez o Plano Nacional Ferroviário, foi a discussão pública, mas ainda não sabemos o que é. E temos um ministro que, de 2 em 2 dias, anuncia uma nova linha. É mais um anúncio. Que é uma coisa muito APS, não é? Que é localmente, que é nacionalmente. E por isso, que era a nível nacional. Por isso, aqui a questão da ferrovia Guimarães-Braga é uma urgência hoje, mas era uma urgência no passado. Para fazer a ligação do quadrilátero, para fazer a ligação dos estudantes da universidade, que temos polos em Guimarães e polo em Braga da Universidade do Minho, é uma questão antiga, que era levada frequentemente à Assembleia da República para relembrar o governo de que tinha que fazer aquela obra. Fosse ele o governo do PSD, fosse ele o governo do PS, sempre fizemos isso. Por isso, a questão de se falar agora da ligação Guimarães-Braga é dizer que, se já estivesse feita, já estávamos um passo à frente na mobilidade, já estávamos um passo à frente na sustentabilidade, já estávamos um passo à frente na ligação a uma possível linha de alta velocidade. É só isto. Por isso, agora, usar aqui estas ironias, baralhar, dar as cartas e voltarmos ao início, é que não pode ser confundir as pessoas. Porque ninguém disse aqui que a Assembleia da República era um governo. Por isso, a questão é que, se já tivesse feito,
Já tínhamos evoluído. Não foi feito. A questão do Alfa, nós temos que perceber que o Alfa foi retirado durante a pandemia e que o Sr. Presidente diz que anda a pedir o Alfa e que ia reunir com o Sr. Ministro das Infraestruturas na segunda-feira. Nós continuamos sem saber nada, mas também não me interessa, porque já aqui há uns meses o Sr. Presidente disse que reuniu com o Ministro das Infraestruturas. A minha questão, que eu já disse aqui e volto a referir, se não vier o Alfa, venha pelo menos mais um horário do Intercidades, porque só temos um ao fim da tarde, e que venha um para de manhã. E nem isto o Sr. Presidente Domingos Bragança fala, porque não sabe. Não sabe o que quer para a ferrovia. Não sabe o que quer para a mobilidade para Guimarães. E por isso não fala disso. Continua a dizer que vai exigir o Alfa, quando já sabe de cor e salteado que o Alfa não vai vir. Carlos Caneja Amorim, provavelmente também vais querer voltar a falar do bairro de Embolador. Não necessariamente. O que me preocupou mais, porque aí percebi a ironia, embora, como a Mariana diz bem, pronto, a questão é de tal forma sensível, mas também percebi que foi uma figura de linguagem que o Francisco usou, não foi no sentido de desvalorizar o assunto. Mas o que me preocupou naquilo que o Francisco disse, e foi um murro no estômago, é que eu já estou farto de denunciar aqui que o Partido Socialista em Guimarães, por omissão, não tem combatido o centralismo. Agora, o que aconteceu no argumentário de Francisco é ser o Partido Socialista, por ação, estar a argumentar como se fosse Lisboa a decidir. Porque, de facto, o Francisco ridicularizar e fazer caricatura com o argumento de que o TGV não deve ter uma relação de proximidade com Guimarães, e ele percebendo claramente que o que o PSD inclusivamente quer fazer é uma lógica dialética no sentido de colocar pressão no governo e colocar pressão a nível do Terreiro do Paço para que Guimarães, dentro da decisão técnica, que o Francisco aí tem razão no sentido que isto é uma obra de tal dimensão e tal amplitude que o critério da proximidade tem que ser trabalhado com a devida ponderação, mas usar o argumentário em que desvaloriza a luta de Guimarães para precisamente ter aqui uma atração para que, de facto, seja tido devidamente em consideração os interesses, o superior interesse de Guimarães, é que não me parece correto. Porque eu, inclusivamente, falei nisso na Assembleia Municipal, na minha intervenção, em que referi ao Sr. Presidente da Câmara que nós temos aqui dois caminhos. Ou o Partido Socialista, com o devido respeito, está cada vez mais focado porque dá por adquirido que as vitórias, quer em Guimarães, quer no país, estão garantidas e, portanto, inclusivamente a única preocupação que eles têm são as guerras internas. Notámos isso no Governo e notámos isso aqui no plano local em Guimarães. E esquece do mais importante, que é governar. Governar pelo melhor, levar a sua comunidade, deixar uma comunidade melhor do que aquela que receberam quando tomaram posse. E, portanto, é extremamente preocupante quando eu vejo que o Partido Socialista, no limite do aburguesamento, deixou de lutar pelos superiores interesses de Guimarães. É um partido situacionista, em que o status quo merece o aplauso do Partido Socialista. Eu disse-o na Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, temos aqui dois caminhos. Ou o Partido Socialista bate de frente com o Terreiro de Paço e conta com o PSD sem hesitação, ou o PSD não hesitará, repito, não hesitará em liderar esta luta à partida com a demais oposição, mas se tiver que o ser sozinho, também será sozinho. Mas pelo que eu tenho ouvido na Assembleia Municipal, todos os partidos, com exceção do Partido Socialista, têm alertado para esta questão. A Câmara Municipal de Guimarães está a perder voz a cada dia que passa. E é absolutamente inaceitável que ninguém levante a voz, porque, como eu digo, e já o disse também repetidas vezes, o Presidente da Câmara de Guimarães é o nosso mandatário máximo. Se ele não levanta a voz em nosso nome, terá que ser o PSD, que não obstante ser oposição, a fazê-lo. Francisco Teixeira, tenho que responder. Tenho 3 minutos para cada um. Sim, mas eu tenho que responder a estas duas questões. Primeiro, vamos já ver o que disse o Carlos. Se os nossos ouvintes e pessoas que nos estejam a ver tiverem dúvidas, é só fazerem rewind e ver se foi isto ou não. De reivindicação do TGV para a equidistância entre Guimarães, Braga e Famalicão, o Carlos passou o TGV, esta exigência do TGV, como uma lógica dialética para colocar pressão em Lisboa, sendo que o critério da proximidade deve ser tido em conta com o devido tamanho. Ou seja, era o que eu dizia. De facto, a ideia da equidistância geográfica não é intelectual e politicamente séria. É tão simples como isto. É uma lógica dialética. É uma lógica dialética para abanar uma bandeira junto do Terreiro do Paço.
Não fui eu que o disse. Quem tiver dúvidas vai vir atrás. Por último, mais importante, é que, de facto, esta lógica... Bom, qualquer pessoa mediana que tenha visto, que esteja a ver o nosso programa, percebe que eu tentei, de facto, fazer ironia com as dificuldades que eu tenho em fazer ironia relativamente à ironia do Carlos inicial. Nada de especial, nada de especial. Toda a gente medianamente inteligente percebeu isto. E a ironia... enfim, pode ser mais ou menos conseguida, mais ou menos falhada, mas ironia é um sinal de benevolência, é um sinal de acolhimento dos outros. E, de facto, há gente que não lida bem com a ironia. Já começou a obra ou não começou a obra? Há gente que... Já começou a obra ou não passa de uma promessa? Existe um televangelismo moral. Sabes quantas promessas já fizeram aquelas pessoas? Deixa-me acabar. Sabes quantas promessas? Existe um televangelismo moral. Uma pureza e uma santidade moral de determinadas pessoas, uma santidade feminina, fatimida, que acha que não se pode fazer ironia com nada. Portanto, este exatamente, foi mesmo isso que eu disse. Este fatimidismo, esta agelastia moral, feminista. Esta agelastia moral, esta incapacidade da ironia, ainda por cima desconfio eu que, enfim, com algumas dificuldades, esta agelastia moral, de facto, enfim, não é intelectualmente séria. Porque a ironia intelectualmente séria não é a tua ironia com as pessoas que vivem naquelas condições. Séria. Não é intelectualmente tens que lá ir. Séria. Nunca foste, tens que lá ir. Mariana. Nunca foste, Mariana. não conheces. Agora, como é que te ocorre? Não conheces. Mariana, como é que te ocorre dizer que eu não conheço a emboladora? Provavelmente na mala que andavas eu já conhecia a emboladora, Mariana. E porquê que te ocorre a ti eu dizer-te a ti que tu não conheces a emboladora? Eu não disse que não conheces a emboladora. As casas em que as pessoas vivem. Completamente inadequado, completamente de um agilasta incapaz de um mínimo de discussão moral, estar a impedir que se converse moralmente com ironia sobre os assuntos. Isso não faz nenhum sentido. E passo à frente, definitivamente, sobre esta agelastia que me incomoda. É melhor. A mim também me incomodou. Acho muito bem. Toda a gente sabe, toda a gente aqui na nossa região é a favor de uma ligação entre o quadrilátero urbano. Toda a gente reconhece que as ligações ferroviárias no quadrilátero urbano são más. Toda a gente reconhece. E toda a gente reconhece isso em Guimarães há muitos anos. Mas não é nada que toda a gente reconhece, Mariana, porque senão não votavam contra, votavam a favor. Toda a gente reconhece. Não reconhecem nada. Tu tens um comboio para o Porto que demora 1h20. Mariana, o Porto não faz parte do quadrilátero. Mas é a mesma questão da mobilidade. É a mesma questão da mobilidade. Nunca viste a Câmara PS a lutar por mobilidade dos seus habitantes. Não interrompas assim de maneira tão estridente. Exatamente. Tu hoje estás a esticar a corda. Estás a esticar a corda hoje. Estás a esticar a corda. Pois é, estás a esticar a corda. Convém que haja um mínimo. Convém que haja um mínimo de placidez discursiva que facilite a troca de argumentos, seja em forma irónica, seja em forma agilasta. É necessário. Voltando à ligação. A ligação é má de há muito tempo. A maior parte das pessoas, os políticos responsáveis, reconhecem. As lógicas dos debates... As lógicas dos debates... Numa ligação, através de um canal rodoviário, falou-se já num metro de superfície, tanta coisa... Teleférico, já se falou tudo. Ou seja, dá a impressão que não se sabe exatamente o que se quer. António, eu não sei se há uma decisão estratégica absoluta sobre o assunto. Eu sei o que é necessário. E muita gente sabe o que é necessário. Aliás, se verem alguns documentos internos, recentes e antigos, em que eu participei e participa alguma novidade política em Guimarães, repararão que a coisa é muito clara. Tem que haver ligação no quadrilátero urbano e tem que haver ligação Guimarães-Braga. Essa ligação é absolutamente exigível. Agora, as lógicas da luta partidária parlamentar são outras lógicas completamente distintas. E dizer que uma coisa é a outra é tentar enganar as pessoas porque se acha que as pessoas não têm inteligência suficiente para perceber que uma coisa são as lógicas da polémica parlamentar e outra coisa são as lógicas locais que nos unem e desunem. Vamos ouvir o Carlos Careja Amorim para concluir também. António, de facto, e aqui em Guimarães nós sabemos bem a diferença. Pelo que percebi para o Francisco, bacalhau recheado é a mesma coisa que bacalhau recheado, que são coisas diferentes, Francisco. Me explica. É importante. A estrada da beira e a beira da estrada. Francisco, e nós sabemos que passa a publicidade do bacalhau do Fentelhas, que é recheado e não recheado, porque dizeres que e tentar envolver aquilo que eu acabei de dizer para
de ser favorável, invertendo precisamente aquilo que eu quis dizer, não me parece que seja o caminho para alguém que em 1 minuto e meio falou tantas vezes a verdade. A verdade é apenas e só uma, Francisco. Eu não utilizei a palavra verdade, tenho muita relutância na utilização da palavra verdade, já te devo dizer. Disseste várias vezes. O que me parece evidente, Francisco, é o PSD, de forma clara, entende que não deve dar argumentos ao Terreiro de Passos para não respeitar Guimarães. E todo o teu argumentário foi no sentido de facilitar o argumento do Terreiro do Paço. E com isso não contes comigo. O PSD em Guimarães e o Carlos Caneja Amorim e todos aqueles que representam Guimarães, seja na variação, seja na Assembleia Municipal, seja no espaço cívico, vai ser no sentido de, sim, com a máxima honestidade, colocar pressão. Quando digo plano dialético, é exigir o máximo para conseguir o equilíbrio possível e que a solução da equidistância, Francisco, que o Ricardo Araújo falou, para nós já é no limite do proporcional, do justo. Afinal, é a lógica dialética, a equidistância ou não é? Ou é apenas lógica dialética ou é equidistância? Porque equidistância é equidistância. Não queres, como eu digo, não confundas. Desculpa, foste tu que utilizaste essa expressão, não fui eu. Tens que te decidir. Se me permites, não podes dizer ora uma coisa 5 minutos antes, outra coisa 5 minutos depois. Francisco, como deves compreender, não é a mim que estás a referir relativamente a essa conclusão. Deve ser mais àquilo que tu disseste anteriormente. O que eu digo é puro e duro e simples. Não exigir o máximo de proximidade com Guimarães, no limite, um ponto equidistante. Acho que é evidente que tu ridicularizas o ponto máximo, o nosso ponto máximo, tu ridicularizas sempre que intervens sobre este assunto, com a lógica de termos uma estação no Toral. E esse argumento ridiculariza. Isso não é questão, não pode ser politizada. A questão não é política. Estás sempre a ridicularizar. Porque é ridículo. Porque é ridículo. Porque a ideia de equidistância é ridícula. Porque a questão é técnica. É essa a tua posição. Claro, é óbvio que é ridículo. Só que sabes qual é que tem graça. É risível, é risível. Sabes o que é que tem graça? Francisco e Carlos, não está a passar. É risível. Não, exatamente. Francisco, até não está a passar. A ironia das ironias, esta posição, no fundo, é a posição do doutor... Que seja. O que eu estou a dizer... E tu consideras que a posição do atual Presidente da Câmara do teu partido que é ridícula. Pronto. A questão da localização do TGV não é uma questão de pressão política. Okay. É uma questão de determinação técnica. Todo o ato decisório em Portugal sem pressão política é impossível. Que o TGV vai para a esquerda ou para a direita, vai para cima ou para baixo, dependendo das bandeiras que se agitar, é absurdo. Mas não é absurdo. Não se percebe. Mariana, para concluirmos. Eu acho que isto é engraçadíssimo. Só posso adjetivar desta forma, porque o Francisco Teixeira dizer que a decisão da ferrovia não é política, só pode estar a brincar connosco. Não é da ferrovia, do TGV. Só pode estar a brincar connosco. E do TGV, de Pocinho a Barca d'Alva, de Braga a Guimarães, de Famalicão ao Porto, do que tu quiseres, de Felgueiras, cá e também umas ideias. Há umas ideias também da linha de Felgueiras ao Porto. Há ideias para todos os gostos. E dizeres que isto não é uma decisão política, não estamos a falar da mesma coisa. Não estamos a falar da mesma coisa. E por isso, a questão aqui é, nós temos a possibilidade de uma linha de alta velocidade. Para já, é apenas uma possibilidade. Mas até chegarmos lá, temos que criar outras condições de ferrovia para a população, que não estão a ser tidas em conta, porque estamos aqui no barulho da conversa da linha de alta velocidade. De uma coisa que pode ser possível, que o Sr. Ministro das Infraestruturas veio dizer que vai acontecer. Mas vamos ver, há os concursos públicos, há saber de onde é que sai o dinheiro, que ainda ninguém disse de onde é que vai sair o dinheiro para fazer essa ligação. Há saber os concelhos que vão ficar sem essa ligação, como Santarém, por exemplo, que sempre teve Alfa e intercidades. Se a linha passar do outro lado, mais no litoral, Santarém deixa de ter. E como é que é? Aquela população vai ficar calada? Será? Será que aquele município, aquela Câmara Municipal, aqueles políticos que lá estão e que foram eleitos pelas pessoas, vão ficar calados relativamente a esta decisão? Será que todas as outras que vão ficar sem o comboio vão aceitar de ânimo leve isso? Olha, Braga está calada, porque está feliz com o decisão. Exato, mas Braga tem boas ligações ferroviárias para todo lado. E é isso que às vezes nos esquecemos. É que parece que estamos aqui a discutir uma coisa que Guimarães está muito bem, está muito confortável na sua ligação ferroviária, quando não é verdade. Nem para o Porto, nem para Braga, nem para sítio nenhum. Porque é difícil. Quem anda de comboio em Guimarães sabe que demora 3 horas, pelo menos, do seu dia a ir e a vir.
Para concluir, Mariana... E por isso, a questão, para concluir, é isso, é que não há uma decisão, não há uma visão de mobilidade para Guimarães, nem dentro, nem fora, não há, nem ligação ao quadrilátero, não há conversa, o que parece é que eles não conversam entre eles também, e por isso nós não sabemos... A Câmara Municipal, aos municípios do quadrilátero, do quadrilátero, porque nem há o parte, como todos os outros têm, não há descontos nos espaços, também não há transportes, a ligação a Braga, mesmo rodoviária, é fragilizada, ao fim do dia quase não existe, e por isso há aqui todo um conjunto de dificuldades que não vão ser melhorados por causa de uma linha de alta velocidade. Não é isso que o português comum está à espera, não é isso que o estudante está à espera, não é isso que o turista está à espera. Nós temos é que tornar a mobilidade das pessoas mais aceitável. Muito bem. E assim, chegamos ao que diz respeito a este debate que nos tínhamos proposto sobre a última reunião da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Guimarães. Debate vivo, certamente voltaremos a ele, voltaremos a estes assuntos. Aliás, eles de uma forma mais ou menos recorrente têm passado aqui pelo Guimarães em Debate. Por agora, o convite que faço sempre, não duvido que ficaram imensas coisas por dizer e haveria outros assuntos que gostavam daqui trazer, mas... Carlos Careja Amorim, apesar de tudo, num minuto, o que é que se te oferece mais dizer? O que é que gostavas de deixar para o António, eu pela primeira vez vou usar o meu minuto para falar do tema. E foi algo até que o Francisco falou e bem, que foi a EB23 de Pividém, que de facto as obras têm que avançar para o terreno. No pacote financeiro e do acordo que foi feito agora de transferências de competências, ficaram salvaguardadas, como nós sabemos, quer a Escola Santo Trocado, quer a de Pividém, sem prejuízo depois de haver outras escolas também para o efeito, mas essas duas de facto têm prioridade máxima. Sem falar da Afonso Henriques e de outras escolas, mas essas duas têm prioridade máxima, porque de facto Santo Trocado já está prometido há muito tempo e tem que avançar necessariamente a obra para o terreno, que é devido isso à população ali ao Val de Santo Trocado, que de facto essa escola avance, da mesma forma que a escola de Pividém, até porque é uma forma de também, ao me referir a ela, de homenagear a Junta de Freguesia de Pividém, que nos recebeu lá nesta Assembleia Municipal de uma forma absolutamente extraordinária e, portanto, queria agradecer ao Sr. Presidente da Junta, António Ribeiro. De facto, foram inestimáveis na forma como receberam a Assembleia Municipal. E a Mariana Silva, como é que vai concluir? Esta semana festejamos 2 dias, para além do Dia dos Professores, uma saudação aos professores e a luta difícil que passam, mas eu gostaria de salientar o Dia do Animal, que foi na terça-feira, e o Dia Internacional da Geodiversidade, que é também, há aqui também a dificuldade de se perceber a importância dos solos e a importância da biodiversidade na continuação do planeta, como o conhecemos, e para a sua proteção. E por isso, relativamente a este dia, gostaria de relembrar que a estrela, que é Geoparque Mundial da Unesco, ardeu este verão, durante 7 dias, e isto foi inadmissível, e quando este local também estava debaixo de uma invasão ou de uma ameaça de exploração mineral, sobretudo do lítio. E por isso há aqui uma inversão de valores quando queremos ao mesmo tempo proteger o planeta e deixá-lo em melhores condições para as próximas gerações, mas depois achamos que podemos explorar os recursos naturais de todas as formas e não os podemos proteger. E o Dia do Animal, relembrar que o não abate para controle de população animal já é lei desde 2017 e não foi feito o investimento necessário, e eu espero que os problemas graves que vêm aí relativamente ao abandono dos animais não façam com que esta lei retroceda, e por isso precisamos mesmo de continuar a exigir que o Governo faça este investimento. Francisco Teixeira, de que é que devíamos ter falado? Devíamos ter falado rapidamente. Exatamente, devíamos ter falado. Nós estamos a gravar à quinta-feira. Na sexta, quando o programa for para o ar, já ocorreu, que são as meias finais interconcelhias do torneio de retórica de Guimarães, com 2 meias finais, entre a Escola Francisco Landa e a Escola Santos Simões, cujo tema é sim ou não ao fim dos livros analógicos na escola. E também na sexta-feira, entre a Escola Secundária das Taipes e a Escola Secundária Martins Mendes, sim ou não à proibição de recolha e uso de dados por parte de dados de navegação digital dos cidadãos por parte de empresas privadas. Porquê é que nós especialmente a atenção disto? Porque, como alguns das pessoas que nos estão a seguir verão, são 2 temas de enorme complexidade e de enorme acuidade.
E isso é muito importante numa altura em que há um lugar comum que diz que a escola pública não trata de assuntos relevantes, que não é culta, que não tem ligação ao mundo contemporâneo, que está muito atrasada, está como se estivesse no século XIX ou no início do século XX. Bom, e assim se prova, para quem queira ir ao Teatro Jordão, ou na final, que é no dia 24, uma vez que no momento em que estamos a gravar, quando a gravação for para o ar, já estas meias finais ocorreram, no dia 24 será a final entre as duas escolas vencedoras destes debates. Assim se prova que a escola pública em Portugal e em Guimarães tem enorme qualidade e não fica atrás de outras instituições privadas e de outras instituições, no caso da escola, de outras instituições públicas a tratar temas de altíssima complexidade e que os alunos são altissimamente qualificados, em parte ajudados pelos seus professores. Quem nos segue já não poderá ir a tempo de assistir ao debate que acontecerá na sexta-feira, como se disse, mas poderá saber as diferentes incidências através dos nossos colegas do Jornal de Guimarães, que certamente irão dar toda a atenção que este debate merece. Por agora, é mesmo tempo de colocar um ponto final no Guimarães em Debate. Prometemos voltar de hoje a 8 dias com outros temas e os mesmos protagonistas. Por agora, é mesmo convite para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.